Olá, pessoal. Hoje vamos ler a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Eu vou ler. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Lemos até o versículo 21. Hoje, junto com todos vocês, eu quero falar sobre o segredo da transformação na vida espiritual. Qualquer pessoa espera encontrar com a transformação e também querem viver uma vida espiritual encontrando com a mudança. Mas já que muitos não sabem como encontram a transformação na vida espiritual, eles se esforçam, mas não sabem o verdadeiro segredo da transformação na vida espiritual. Assim como existe o segredo do perdão dos pecados, também existe o segredo da transformação na vida espiritual. Por isso existe a diferença entre aquela pessoa que ainda não descobriu este segredo e aquela pessoa que descobriu o segredo da transformação. Muitas pessoas estão frequentando a igreja, estão acreditando em Deus, mas as pessoas que não conhecem o segredo do perdão dos pecados, assim como está escrito em Mateus capítulo 7, no versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Quando Jesus Cristo disse essas palavras, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Só que naquele momento, Jesus Cristo responde assim: Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nesse estado onde eles ainda não sabem o segredo do perdão dos pecados. No caso daquele malfeitor que foi crucificado junto com Jesus Cristo, a sua vida inteira foi em pecado, vivia roubando. E ele foi pego, recebeu a pena de morte, e a sua pena foi a crucificação. Diante daquela pena da crucificação, ali ele encontrou com Jesus e ali pendurado na cruz ele descobriu o segredo do perdão dos pecados. E Jesus Cristo disse para aquele malfeitor: Tu hoje estarás comigo no paraíso. Pessoal, as pessoas que descobriram o segredo do perdão dos pecados, como aquele malfeitor que estava pendurado na cruz. Sim, ele, por mais que tivesse essa vida em pecado, mas quando ele descobriu o segredo do perdão dos pecados, todos os seus pecados foram perdoados. E ele recebeu a promessa de Jesus que dizia: Hoje tu estarás comigo no paraíso. Mas as pessoas que ainda não descobriram o segredo do perdão dos pecados, a sua vida inteira, em nome de Jesus, expulsaram demônios, fizeram muitos milagres. Porém, Jesus Cristo disse: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Pessoal, qual é o segredo do perdão dos pecados? Hoje em dia, muitas pessoas, mesmo Jesus Cristo tendo morrido na cruz, dizendo está consumado, mas já que todos os dias estão pecando, vivem falando que são pecadores. Por isso, se esforçam de tudo para não pecar, mesmo tendo cometido pecado, mas não sabem como eles podem se tornar num justo. Não sabem exatamente essa verdade. E a palavra que nós lemos hoje do livro de Romanos, capítulo 5, aqui fala de um segredo incrível. Aqui está escrito: Pois assim como por um homem
e por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Está falando em Romanos capítulo 5, versículo 18. Pessoal, aqui o importante é: veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. E no versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pessoal, aqui está escrito: tornaram pecadores e muitos se tornaram justos. Então, pessoal, como nós nos tornamos em pecadores? Nós éramos pecadores porque nós cometemos pecados? Não. A Bíblia diz: por causa de um só homem, por causa de Adão, pela ofensa de um só, muitos se tornaram pecadores. E pela obediência, ou seja, por um ato de justiça, através do ato de Jesus Cristo ter morrido na cruz, por um só homem, fomos justificados para a vida. Então, éramos pecadores e agora nos tornamos injustos. As pessoas que não conhecem o segredo do perdão dos pecados, os pecadores foi gratuitamente, independentemente das suas obras. Já nasceu pecador, pessoal. Então, independentemente das minhas obras, nós nos tornamos pecadores. E agora, para eu me tornar num justo, já que as pessoas querem se tornar num justo com as suas obras, fazendo bondades, jamais vão se tornar num justos. Pessoal, o segredo do perdão dos pecados, quando nós éramos pecadores, foi independentemente das nossas obras. Éramos pecadores pela ofensa de um só homem que foi Adão. E também agora, para me tornar um justo, a Bíblia diz que é independentemente das minhas obras. Está dizendo que pelo um ato de justiça de Jesus Cristo, nós nos tornamos justos. Então, quando descobrimos o segredo do perdão dos pecados, agora somos justos, agora somos cristãos salvos, agora estamos vivendo a vida espiritual. O problema qual é, irmãos? Assim nós recebemos o perdão dos pecados, mas vivendo a vida espiritual, agora a transformação da vida espiritual, em outras palavras, como um carnal pode se tornar num espiritual? Muitos cristãos dizem que receberam o perdão dos pecados e são justos, mas para ele se tornar um homem espiritual agora, acham que é algo muito difícil. Assim como as pessoas que congregam uma igreja, falam que acreditam em Deus e até acreditam em Jesus, mas pensam que para ele se tornar um justo é algo muito difícil. Por isso, estão expulsando o demônio em nome de Jesus, fazendo muitos milagres em nome de Jesus. Por mais que vivam assim, não foram justificados através de Jesus. Pelo contrário, realmente Jesus Cristo abandonou essas pessoas, dizendo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então, desta mesma maneira, com certeza eu recebi o perdão dos pecados, mas continuo vivendo como um homem carnal. E nunca na sua vida ele pôde falar: eu sou um homem espiritual. Pelo contrário, ficam falando: eu sou carnal. Sempre vivem como um homem carnal. Mas, pessoal, a Bíblia está dizendo: éramos pecadores, agora se tornaram justos. As pessoas que descobriram o perdão dos pecados falam que é muito fácil se tornar um justo. Tá, se para você se tornar justo ainda é algo difícil, é porque essa pessoa ainda não sabe exatamente o segredo do perdão dos pecados. Se realmente é aquela pessoa que descobriu exatamente o segredo do perdão dos pecados, ah, sim! Nossa, o perdão dos pecados é muito fácil. Vão falar: nossa, é muito fácil se tornar um justo. É assim, pessoal. Agora, para você se tornar um homem espiritual, existe um segredo. Essa transformação, já que ainda não sabem esse segredo, somente estão se esforçando. Porque já que eu sou carnal,
Por que pensam assim? Porque continuamente na sua vida somente aparecem os frutos carnais. Surgem pensamentos da carne, está vendo o ato da carne, está vivendo para a carne. Por isso eles pensam: ah, eu sou carnal, e vivem assim. É a mesma coisa aquelas pessoas que, mesmo estão na igreja, pensam assim: já que eu estou cometendo pecado diariamente, eu sou pecador. Mas se ele descobrir o segredo do perdão dos pecados, por mais que eu peque todos os dias, eles podem falar: eu sou justo. Assim também, para eu me tornar um homem espiritual, eu posso reconhecer que eu sou um homem espiritual não somente quando aparecem frutos espirituais. Por mais que ainda na minha vida apareça os frutos da carne, nós devemos saber falar também que nós somos homens espirituais. Não pelas obras, mas sim pela fé. Mas como isso é possível? Se eu estou vivendo na carne, como que eu posso falar que eu sou homem espiritual? É a mesma coisa que aquela pessoa que fica falando: se eu estou pecando todos os dias, como que eu posso falar que eu sou justo? Se você descobrir o segredo do perdão dos pecados, se você receber o perdão dos pecados, por mais que você peca todos os dias, vocês vão poder falar: eu sou justo. Dessa mesma maneira, as pessoas que descobriram o segredo da transformação na vida espiritual, por mais que eu estou vivendo na carne, apareça os frutos da carne, eu posso falar: eu sou um homem espiritual. Pessoal, vamos ver aqui esta palavra que prova isso. 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ver, capítulo 5, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pessoal, a Bíblia está dizendo: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, qualquer pessoa, se estiver em Cristo Jesus, está dizendo que é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, qualquer pessoa que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que fizeram novas. Pessoal, essa nova criatura, Deus agora nos fez como uma nova criatura. Essa nova criatura, não existe uma nova criatura carnal. Por mais que o nosso velho homem foi carnal, agora essa nova criatura é espiritual. Aqui está escrito: eis que se fizeram novas. Mas nós sempre estamos vivendo como o velho homem. O velho homem é carnal. Surgem pensamentos da carne, aparecem os atos da carne, gostam das coisas da carne. Por isso vivem falando que é carnal. Então, aquele que vive como o velho homem é carnal. Mas aquelas pessoas que vivem como uma nova criatura falam: eu sou perfeito, eu sou espiritual. Podem viver assim. As pessoas que nasceram de novo podem falar que são justos. Dessa mesma maneira, também podem falar que são espirituais. Por quê, pessoal? Porque assim como por um só homem éramos pecadores, agora, por um só homem, nos tornamos justos. Pessoal, eu sou carnal não porque eu vivo segundo a carne. Por causa de Adão, nós éramos carnais. Nós éramos o pedaço da carne. Mas agora, por um só, que é Jesus Cristo, agora nos tornamos espirituais. Aqui está escrito: é nova criatura e não se tornará numa nova criatura. Não está pedindo para a gente se esforçar para se tornar numa nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, já está dizendo assim. E também está dizendo: eis que se fizeram novas. Então, se é assim, colocando esta palavra como base, você ficar cada vez mais santo, isso não faz sentido. A cada dia você vai se tornar numa nova criatura? Isso não faz sentido. A Bíblia diz: você já é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós já éramos perfeitos. Nós já éramos espirituais. Pessoal, aqui no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados.
Está escrito assim. Então, muitas pessoas falam que receberam a salvação, acreditam, como está escrito aqui, com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Mas, pessoal, muitas pessoas falam que receberam a salvação, acreditam que foram santificados por uma única oferta, mas não tem fé nessa parte que diz aperfeiçoou para sempre. Ou seja, essa única oferta não somente nos santificou, mas também nos aperfeiçoou para sempre. O que significa isso? Não somente me justificou, mas também me fez como uma nova criatura e também, assim como aperfeiçoou para sempre, me tornou um homem espiritual. Para sempre agora nós somos homens espirituais. Por causa de um só homem, Adão, nós éramos pecadores. E agora, por meio de Jesus Cristo, nós somos justos. Desta mesma maneira, por causa de um só homem Adão, nós éramos carnais. Mas agora, por meio de um só Jesus Cristo, agora nós somos uma nova criatura, nós somos espirituais. Então, o que é importante aqui? Quando vemos na questão da nossa salvação, em relação à nossa salvação, tem uma parte que é muito importante. Vamos ver aqui em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Está escrito assim. Pessoal, se a gente vê esta frase, este versículo, passo por passo, qual é o primeiro passo? É crer com o coração. As pessoas acreditam com o coração para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, existe o primeiro passo que é acreditar com o coração e o segundo passo é confessar com a boca. Sim, as pessoas podem considerar que isso pode acontecer ao mesmo tempo. Se eu acredito no coração, eu sou justo e assim eu posso confessar com a minha boca que eu sou justo. Então, eu sei que Jesus Cristo perdoou todos os meus pecados. Mas as pessoas que ainda dizem com a sua própria boca que são pecadores, isso significa o quê? São pessoas que ainda a fé não entrou no seu coração. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, em relação à nossa transformação, acontece o mesmo. Existe um ponto importante para a nossa transformação na vida espiritual. Como está escrito aqui, você crer com o coração e confessar com a boca, a Bíblia diz que assim seremos salvos. Isso também equivale à nossa transformação. Para a nossa transformação, nós temos que primeiro acreditar com o coração e assim nos tornamos espirituais. E com a boca eu confesso, eu sou um homem espiritual. Assim começa o início da transformação na nossa vida espiritual. Mas as pessoas dizem, eu recebi a salvação, mas eu sou carnal. As pessoas que não conseguem confessar com a sua própria boca, elas não conseguem dar a partida em relação à transformação da vida espiritual. Pessoal, se vocês estão desejando uma transformação na vida espiritual, se vocês querem mudar, tem que começar pelo início. Qual é o início? É se crer com o coração e confessar com a boca. Irmãos, a nossa salvação foi acreditar com o coração para a justiça e confessar com a boca a respeito da nossa salvação. Dessa mesma maneira, tem outra parte importante que está escrito aqui em Mateus capítulo 12, mostra a importância das nossas palavras. Mateus capítulo 12, vamos procurar em Mateus capítulo 12, versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Aqui, no versículo 36, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Aqui está escrito, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Eu sou pecador porque todos os dias eu estou pecando. Então, ele será julgado. Não, mas tem outras pessoas. Por mais que eu peque todos os dias, mas Jesus Cristo na cruz perdoou todos os meus pecados e disse, está consumado. Já que ele fez isso por mim, eu sou justo. Então, ele vai para o céu.
Pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, irmãos, hoje está escrito: com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E qualquer pessoa que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Irmãos, uma nova criatura, não existe uma nova criatura carnal. Uma nova criatura é o homem espiritual. Não existe uma nova criatura carnal. É porque ainda nós estamos vivendo com a carne, ainda vemos, os frutos da carne na nossa vida. Não sei se através do seu velho homem aparece ainda os frutos da carne, mas mesmo assim, o nosso homem interior é uma nova criatura. Nós já somos homens espirituais. Já que nós somos homens espirituais, nós temos que saber falar também que nós somos homens espirituais. Mas muitos cristãos, mesmo tendo recebido a salvação há 10, 20, há 30 anos atrás, sempre estão falando: eu sou carnal. Nossa, ainda para mim falta muito, eu sou carnal. Mesmo vivendo a vida espiritual por 10 e 20 anos. Mas se ele não consegue falar: eu sou homem espiritual, então sempre vão viver pensando que são homens carnais. Assim como aquelas pessoas que frequentam a igreja, mesmo sendo diácono e ancião por 10 e 20 e 30 anos, ou mesmo se tornando em pastores, sempre estão falando ao Senhor: Senhor, eu sou pecador. Durante a sua vida inteira nunca poderão falar que são justos. Sempre vivem como pecadores. Por isso que vão para o inferno. Irmãos, quando nós pregamos o evangelho da justificação, antigamente havia um pastor e na sua igreja ele declarava que até o dia da sua morte será pecador. Aqui está escrito: com as tuas palavras serás justificado e com as tuas palavras serás condenado. Então ele dizia: eu declaro, até o dia da minha morte serei pecador. Então será julgado ao inferno. Porque está escrito: com as tuas palavras será justificado e com as tuas palavras será condenado. A vida inteira nunca vai conseguir falar: fui justificado, então eu sou justo. Sempre está falando: Senhor, olhe para esse pecador. Então, vai viver como pecador. Então, pessoal, o cristão que recebeu o perdão dos pecados, eu sou justo, ele pode e ele consegue falar: eu sou justo, mas não consegue falar: eu sou espiritual. Não consegue falar: eu sou espiritual, eu sou perfeito. Sempre está falando: eu sou carnal, eu sou falho. Eu tenho que receber a transformação da minha carne. Eu tenho que mudar essa minha carne, eu não posso ter mais frutos da carne. E assim pensam que vão ser espirituais. Mas a Bíblia diz: a primeira coisa que nós devemos fazer é, com o coração, crer para a justiça. Então, se a Bíblia está dizendo: com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os quantos estão sendo santificados, então nós temos que saber confessar que nós somos justos com as nossas próprias bocas. Se está dizendo que eu sou uma nova criatura, então eu tenho que falar: ei, eu sou uma nova criatura. Eu sou um homem espiritual. Mas por que não conseguem falar isso? Porque não se crê com o coração. Ele fala que acreditou no perdão dos pecados, mas ele ainda não acredita que é uma nova criatura, é um homem perfeito. Mas não acredita que ele é uma nova criatura, ele é um homem perfeito. Também, ele é um homem espiritual. E para piorar, está se esforçando para ser um homem espiritual. Por isso que a transformação não vem na sua vida, pessoal. Se vocês querem encontrar com a transformação na vida de vocês, se vocês querem se tornar um homem espiritual, primeiro nós temos que trocar o critério do homem espiritual dentro do nosso coração. Muitas pessoas carregam um critério errado em relação a ser um homem espiritual. O pastor Park sempre ele fala para nós sobre o irmão Hong Sop-shin, o alcoólatra. Através dos seus testemunhos, ouvimos muito sobre a conversa do pastor Park com esse irmão. Recebeu a salvação durante 20 anos, todos os dias ele bebia. Estava vivendo como alcoólatra. Mas um dia ele encontrou com o pastor Park e, fazendo comunhão com o pastor: irmão, na Bíblia diz que
com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, o irmão é perfeito ou não? Pastor, eu não sou um homem perfeito. Mas o que está escrito na Bíblia? Sim, na Bíblia está dizendo que sou um homem perfeito. Então, o irmão, não, pastor, eu não. Por quê? Aos olhos das pessoas, realmente ele não teve uma vida perfeita. Não teve uma vida de um cristão normal. Sempre, todos os dias, bebia 6 garrafas de cachaça, 7, 10 garrafas por dia. Ficava embriagado por 1, 2, 5 dias. Sempre estava bêbado. Já que vivia como um bêbado, ele não podia falar que era um homem perfeito. Mas enquanto todas as pessoas e até a própria pessoa dizia que realmente você recebeu a salvação, se você recebeu a salvação, por que você é assim? Ele se esforçou para mudar, mas nunca ele acreditou que já era um homem perfeito. Mas o pastor Park, o único, disse para o irmão: Irmão, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que é homem perfeito. Mas pastor, eu não. Pastor Park começou a brigar com ele com a palavra de Deus. E quando realmente ele acreditou nestas palavras pelo coração e até o processo dele confessar com a sua boca, continuamente o pastor Park estava fazendo comunhão com ele. A palavra está correta ou o seu julgamento está correto? Pastor, é lógico que a palavra de Deus está correta. Então, se a palavra está dizendo que o irmão é perfeito, você é perfeito ou não? Sim, pastor, se a palavra está dizendo que eu sou perfeito, eu sou perfeito. Sim, irmão, não importa a sua imagem, acredite na palavra de Deus. Se a palavra está dizendo que é perfeito, então é perfeito, acredite nisso. Você pegando uma taça de cachaça, bebendo e deixando na mesa, acredite que você é perfeito também. Esse irmão Shin, se pedisse para ele cortar a bebida, ele não ia ter força. Mas ele tomando cachaça e falar que é perfeito, isso ele podia fazer. Até a própria pessoa não sabia a importância dele confessar isso. E ele pensou: nossa, eu que bebi durante 20 anos, é assim que eu vou mudar? É fazendo assim que eu vou mudar? Mas, irmãos, incrível. Depois que ele começou a confessar com a sua boca: eu sou perfeito. Ele confiou na palavra. Eu sou perfeito. Depois que ele começou a confessar isso com a sua boca, a sua vida começou a mudar. Ele entrou no seminário, se tornou um seminarista, se tornou um evangelista, foi enviado como um vice-ministro e também começou a pastorear. Também se tornou um preletor da conferência bíblica. E muitas pessoas, vendo a transformação dele, reconheceram a existência de Deus. Se tornou um testemunho de vida e assim transmitiu muita mudança e desafios para muitas pessoas. Tudo isso começou onde? Qual foi o início da transformação? Foi confiar pelo coração e confessar com a boca. Esse foi o início. Pessoal, muitos cristãos, depois que começam a aparecer os frutos espirituais, confessam que são homens espirituais. Mas mesmo assim, a sua vida inteira vivem como carnais. Mas a Bíblia está dizendo que nós já somos uma nova criatura. Não importa a sua imagem. Vocês podem dizer: eu sou um homem espiritual, eu sou uma nova criatura. Vocês devem aprender a falar: eu sou um homem espiritual. Então, pessoal, se vocês querem encontrar uma transformação na sua vida, para vocês se tornarem um homem espiritual, primeiro nós temos que conhecer quem é o homem espiritual. Primeiro nós temos que trocar o nosso conceito. O conceito do seu coração em relação ao homem espiritual é aquele: primeiro eu tenho que viver uma vida espiritual, correta? Seja na minha casa, na igreja, no meu emprego. Quando começam a aparecer os frutos espirituais, vocês têm esse conceito de que nesse momento vocês falam que são homens espirituais. Mas eu digo que esse conceito está errado, pessoal. Onde está o conceito da justificação? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Isto é a justificação para Deus. Aqui em Romanos capítulo 4 fala sobre o conceito da justificação. Romanos capítulo 4, versículo 4. Ora, ao que trabalha, o salário
salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aquelas cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, qual é o conceito da justificação? Está aqui no versículo 5. Mas ao que não trabalha, não fez coisas bondosas, não teve boas obras, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuído como justiça. A justiça será atribuída com as nossas obras? Teve uma vida bondosa, nunca pecou, sempre viveu segundo as palavras, guardou todas as leis. Ele foi justo através das suas obras? Não, mas aqui está escrito: a sua fé lhe é atribuída como justiça. Qual fé? Essa fé que justifica o ímpio. Porém, crê naquele que justifica o ímpio, diz. Então, onde está o conceito do homem espiritual? Aquele que não é espiritual é carnal, porém crê naquele que o diz ser homem espiritual. Por esta fé lhe é atribuída como um homem espiritual. Irmãos, a partir de hoje, troquem o seu conceito do homem espiritual. O homem espiritual não é somente aquele que vive espiritualmente, tem os frutos espirituais. Peraí, eu sou carnal, eu não sou espiritual. Mas aqui está escrito: porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Dessa mesma maneira, por mais que eu não seja um homem espiritual, mas Deus fala que eu sou uma nova criatura, eu sou um homem perfeito, eu sou um homem espiritual. Quando nós cremos pela fé, Deus atribuiu como justiça e também como um homem espiritual. Este é o início da transformação. O irmão Hyun Sop Shin, o nosso evangelista Shin, sempre ele dizia: eu sou alcoólatra, eu sou carnal. Mas um dia, se a palavra diz que eu sou perfeito, e ele começou a crer que era um homem perfeito, e Deus atribuiu esta fé, e por esta fé Deus atribuiu ele como um homem espiritual. O início da transformação, qual é o primeiro passo para a transformação? É crer com o coração e com a boca confessar. É acreditar que eu sou uma nova criatura e falar que agora eu sou perfeito, eu sou espiritual. Aqui em Efésios, capítulo 4, fala a importância disso. Efésios, capítulo 4, versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui em Efésios capítulo 4, aqui no versículo 15, aqui está escrito: cresçamos em tudo, seguindo a verdade em amor. Qual é o significado disso? Quando vemos aqui na Bíblia em inglês, não está significando que eu tenho que mostrar as minhas obras em amor e em verdade. Aqui na Bíblia em inglês está escrito speaking the truth of love. Ou seja, você tem que falar a verdade em amor, falar. Então, Pastor Parker, ele disse para o irmão Hyun Sop Shin, pediu para ele falar: irmão, você é perfeito ou não? Não, pastor, eu sou homem carnal. Ele não estava falando em verdade. Ele estava falando a mentira. Eu sou carnal, já que eu vivi carnalmente, já que sempre eu vivi como alcoólatra bebendo, eu sou carnal. Mas o pastor Park disse: não, o que está escrito na Bíblia? A Bíblia diz que você é perfeito. Então, a palavra está certa ou o teu julgamento está certo? Sim, pastor, é lógico que a palavra está correta. Então, o irmão é o quê? Ah, então, pastor, eu sou perfeito. Ele, pela primeira vez, começou a falar que era perfeito. A Bíblia diz como nós podemos crescer, como nós podemos ser transformados. Speaking the truth of love. Nós estamos falando a verdade em amor. Deus nos fez prontos para falarmos que nós somos perfeitos. Deus já permitiu essa vida a qual nós podemos falar que somos espirituais.
mas sempre vivíamos falando a mentira. Eu sou carnal. Ah, nossa, minha vida tá toda desorganizada, eu nem vivo espiritualmente, por isso eu sou carnal. Então, ele nunca vai chegar no início da transformação. Irmãos, o início da transformação, qual é o primeiro passo para a transformação? É você trocar o coração, o conceito do seu coração. Se a gente ler um pouquinho mais aqui em Efésios capítulo 4, explicam melhor sobre isso. Capítulo 4, versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Aqui está escrito: despojeis do velho homem e renoveis do novo homem. Esse velho homem se corrompe segundo as concupiscências do engano. Esse é o velho homem. Então existe este velho homem que sempre vive pela carne. Mas o contrário do velho homem, existe um novo homem. Então, aqui está escrito: despojeis do velho homem e renovais do novo homem. Como nós podemos despojar o velho homem e renovar no novo homem? Como? No versículo 23, e vos renoveis no espírito. Irmãos, esta palavra não está pedindo para você mudar os seus atos, corrigir a sua obra. Não está pedindo para você mudar as suas atitudes da carne. E sim, está escrito: e vos renoveis no espírito. Então, o primeiro passo para a transformação é: renoveis no espírito. E assim nós iremos nos revestir do novo homem. Então, você renovar no espírito, o que está escrito na Bíblia em inglês? Be renewed in the spirit of your mind. Pessoal, sempre nós falamos sobre a educação emocional. Damos muitas palestras de educação emocional. Então, aqui está escrito: renoveis o vosso entendimento. Até agora você viveu falando: eu sou homem carnal, eu sou carnal. Não, você é homem espiritual. Então a Bíblia está pedindo para você trocar esse coração. Renoveis no espírito, renovar o coração. Ou seja, você tem que despojar do velho homem, renovar no espírito e agora falar que é um novo homem. Então, aqui está escrito: despojeis do velho homem e revestir do novo homem. Renovar no espírito. Por mais que não apareça nenhum fruto espiritual, por mais que eu viva como um homem carnal, você tem que agora renovar o seu coração, a Bíblia está dizendo, e viver como um homem espiritual. Este é o início da transformação. Agora vocês estão percebendo por que isso é importante? Então, a Bíblia diz: recebeis o perdão dos pecados e recebestes o dom do Espírito Santo. Está escrito assim na Bíblia. Significa, quando recebemos o perdão dos pecados, recebemos o dom do Espírito Santo. Agora, depois da salvação, sou justo. Significa, agora o meu coração se tornou um com Deus. Deus, em Atos capítulo 13, está escrito: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus achou Davi, um homem segundo o seu coração. Então, se eu falo que eu sou pecador, com uma única só oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, se eu digo que eu sou pecador, jamais o meu coração vai ser um com o coração de Deus. E se o meu coração não é segundo o coração de Deus, jamais eu receberei o dom do Espírito Santo. E a Bíblia está dizendo: se o meu coração é segundo o coração de Deus, então receberei o dom do Espírito Santo. Assim também, se eu falo que eu sou perfeito e espiritual, assim eu estarei vivendo segundo o coração de Deus. Mas se eu falo: eu sou homem carnal porque eu vivo pela carne, eu gosto da carne, então eu vivo não segundo o coração de Deus, eu vivo com um coração diferente do coração de Deus. Então, eu sou espiritual, eu sou perfeito. Se eu falo assim, agora Deus renovou meu coração e o meu coração agora é segundo o coração de Deus. Quando agora o meu coração se tornou um com o coração de Deus, agora o Espírito Santo pode trabalhar dentro de mim. Pessoal, transformação não é pelo meu esforço que vem a transformação. Na vida de vocês, não é pelo seu esforço que você vai conseguir vencer a carne, você vai conseguir transformar a sua carne. O Espírito Santo, ele
tem que trabalhar. Então, quando acontece a ação do Espírito Santo, quando o meu coração se torna um com o coração de Deus, a partir desse momento desce o Espírito Santo em nós e o Espírito Santo começa a agir e ele começa a resolver os problemas da minha vida. Mas nós nos esforçamos para livrar a carne. A gente se esforça para viver uma vida espiritual, mas não acontece, não dá. Por exemplo, suponhamos que se uma irmã casada, suponhamos que ela visitou a casa de uma outra irmã. Quando ela visitou a casa dessa irmã, e nossa, ela viu aquela casa bagunçada. A casa não estava limpa, estava toda bagunçada. E aí ela vai falar: Nossa, irmã, por que sua casa está tão bagunçada? Ei, limpa a sua casa. Ela pode falar assim, mas chegando ali, ela viu que a geladeira da casa dela estava quebrada. Nossa, nesse dia tão quente, a tua geladeira está quebrada. Eu não posso tomar uma água gelada, não posso conservar bem a comida. Então, o que ela vai falar para aquela irmã? Irmã, por que você vive assim? Conserta primeiro a geladeira. Então, o que significa essa palavra? Conserta a geladeira. Não tá pedindo para aquela irmã pegar uma chave de fenda, pegar o teste de eletricidade. Tá pedindo para ela consertar a geladeira? Ei, irmão, por que você vive com essa geladeira? Vai lá consertar a geladeira. O que significa isso? Não tá pedindo para ela consertar. Sim, uma dona de casa jamais ela vai conseguir consertar uma geladeira. Então, se ela tá falando, por que você vive assim com essa geladeira? Conserta a geladeira. O que significa isso? Não deixa a geladeira assim. Liga lá na assistência técnica. Você chama um técnico e chama ele para ele consertar. Se realmente a geladeira é da Samsung, liga lá na assistência técnica da Samsung. Ah, sim, o cadastro já foi feito, estamos enviando um técnico. E antes dele partir, ele vai entrar em contato. Pedir para consertar a geladeira não significa que a própria pessoa tem que consertar a geladeira. A dona de uma casa não consegue consertar uma geladeira. Tem que chamar um técnico. Isso também acontece para a transformação da sua vida. Irmão, irmã, por que você vive assim carnalmente? O que significa isso? Não tá pedindo para você corrigir a sua vida. Não tá pedindo para você mudar a sua vida. Irmãos, nós não conseguimos livrar da carne, a gente não consegue mudar a carne. Ei, irmão, por que você vive assim carnalmente? Nossa, é verdade. Eu sei que eu não devo viver assim carnalmente. Eu não devo viver assim. Um cristão salvo não pode viver assim carnalmente. Irmãos, o evangelista Shin, quando ele era alcoólatra, durante 20 anos, imagine quantas dificuldades ele encontrou. É verdade, eu recebi a salvação, eu não posso viver assim. Também acho que ele duvidou muito da sua salvação. Será que realmente eu recebi a salvação? Se eu recebi a salvação, por que eu sou assim? Sim, quando ele participava dos retiros espirituais, escutando a palavra na classe evangélica. Sim, ele tinha certeza, a convicção que os seus pecados foram perdoados. Mas quando não via a transformação na vida, vinha aquela dúvida: nossa, será que eu devo viver assim? Imagine o quanto ele tentou, se esforçou para mudar a sua vida, mas não deu certo. É lógico que não deu certo. Vocês conseguem corrigir a sua carne e mudar a sua carne? Não. Vocês conseguem consertar a sua geladeira? Vocês conseguem corrigir a sua máquina de lavar roupa? Se o ar-condicionado estiver quebrado, vocês conseguem consertar o ar-condicionado? Se a tua TV está quebrada, você consegue consertar a TV? Quais eletrodomésticos vocês conseguem consertar? Sim, já que eu não consigo, eu tenho que ligar para assistência técnica. Irmã, por que você vive com essa geladeira quebrada nesse calor tão quente? Como você consegue deixar essa geladeira quebrada? Conserta! Irmãos, isso não significa que ela tem que consertar. Você liga logo lá na assistência técnica e chama um técnico. E assim também ouvimos: ei, por que você vive assim carnalmente? Isso não significa para você trocar o seu coração. Já que nós não conseguimos, nós temos que receber o Espírito Santo para ele trabalhar na minha vida. Nós temos que dar oportunidade ao Espírito Santo trabalhar na nossa vida.
vida. E assim como ela vai chamar um técnico lá da assistência técnica, nós também temos que dar oportunidade para o Espírito Santo trabalhar. É quando vocês se renovam no Espírito, despojando do velho homem, e quando se revestem como uma nova criatura. A partir desse momento, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida. Vamos ver aqui em Efésios capítulo 4, na parte final. Está falando do crescimento aqui. Mas seguindo em verdade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A verdade é falar que você não é pecador e sim justo. É falar que você não é mais carnal, você é espiritual, você é uma nova criatura. Esta é a verdade. Como nós podemos nos despojar do velho homem e revestir do novo homem? Como está escrito aqui, e vos renoveis no espírito. Está pedindo para trocar o coração. Você tem que viver como uma nova criatura, começando no teu coração, trocar o coração, e depois, e aí o que está escrito aqui no versículo 25, Efésios capítulo 4, versículo 25, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Pessoal, aqui nesta palavra diz, de repente, irai-vos e não pequeis. Está dizendo, não pequeis. Como assim? De repente está falando sobre o homem espiritual, porém, aqui está falando, irai-vos e não pequeis. Parece que está falando sobre as nossas atitudes, mas aqui está explicando qual é o princípio. Está explicando sobre o princípio, o valor aqui. Está escrito assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por que está dizendo aqui, não se ponha o sol sobre a vossa ira? Significa, o diabo quer penetrar. Se eu tenho ira no coração, através desta ira, Satanás quer penetrar no nosso coração. Pessoal, se vocês falam que vocês são homens carnais, esse coração, até agora você viveu com este coração. Imagine o quanto o diabo penetrou no seu coração. Por isso, sempre viveu como um homem carnal. Sempre viveu como um homem incapaz. Sempre viveu como um homem fracassado. Já que eu sou carnal, eu não tenho outra escolha a não ser viver assim. Mesmo tentando mudar, eu não consegui. Mesmo tentando corrigir a minha vida, eu não consegui. Por isso, eu sou um homem carnal. E assim, Satanás, se aproveitando disso, ele diz, é verdade, você é homem carnal. E ele penetra no nosso coração. Vivendo para a carne, acha que isso tá certo, não consegue estar junto com a igreja, continuamente está seguindo a carne. Não somente está vivendo para a carne agora, que é salvo, está vivendo para a carne. E aí Satanás, como ele se aproveita? Começa assim, você é homem carnal, só que Satanás continuamente te leva para onde? Ele faz você pecar. O cristão verdadeiro e salvo, viver pecando, é porque Satanás penetrou no seu coração. Satanás se aproveita desse pensamento que você tem, eu sou homem carnal, e penetra no seu coração. É verdade, eu não vou para a igreja porque eu sou homem carnal. Pensam assim. Agora eles nem perguntam se eu fui para a igreja não, porque eles sabem que eu sou carnal. Mesmo que eu não oferte, eu não preciso estar junto com a igreja, trabalhar junto com a igreja. Sabe por que ninguém reclama mais de mim? Porque eles sabem que eu sou homem carnal. Porque a igreja já me deixou viver para a carne. Por isso estou vivendo segundo a carne. Enquanto eu estou falando eu sou homem carnal, Satanás se aproveita disso para penetrar no seu coração. No começo, parecia que estava vivendo assim segundo a carne. Mas Satanás se aproveitando disso e vai te conduzir para onde? Vai te conduzir para uma vida pecaminosa. Pessoal, o cristão salvo. Por que um cristão salvo começa a cometer pecados que até um homem do mundo não comete? Nossa, por que ele está transgredindo as leis? Se ele é um cristão salvo, mas por que ele está pecando, tendo uma vida dissoluta assim? É porque Satanás se aproveitou e penetrou no coração. E assim, já que as pessoas pensam que são carnais, Satanás se aproveita e penetra nesse coração. Eu sou homem carnal. Enquanto ele está vivendo, segurando e guardando esse pensamento, Satanás continuamente penetra no coração. Aqui a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irmãos,
Se vocês viverem com esse pensamento, eu sou carnal, Satanás se aproveitará disso e penetrará no seu coração. Mas se eu viver com este coração, eu sou homem espiritual, é o Espírito Santo que vai penetrar no seu coração. Eu estou dando oportunidade para o Espírito Santo trabalhar. Quando eu vejo a vida do evangelista Shin, sempre Satanás se aproveitou dele e penetrou no coração dele. Por quê? Ele dizia, eu sou carnal, eu sou alcoólatra, eu não posso cortar a carne, não posso cortar o álcool. Ele deu oportunidade para Satanás penetrar no seu coração. Mas, depois que ele se encontrou com o Pastor Parker, ele começou a falar, eu sou justo, eu sou perfeito, eu sou espiritual. E assim, ele deu oportunidade para o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Pessoal, se a geladeira quebrou, se durante 1, 2, 5, 10 anos, se você não ligar para assistência técnica, se você não chamar um técnico, essa geladeira vai permanecer quebrada. Se vocês não derem oportunidade para o Espírito Santo trabalhar, vocês vão estacionar na carne. Mas se vocês derem oportunidade para o Espírito Santo trabalhar, o Espírito Santo vai transformar a nossa vida. Então, você dar uma oportunidade para o Espírito Santo trabalhar é renovar no Espírito. Renoveis no Espírito. Então, no coração vocês podem pensar, então eu não sou mais um homem carnal. Eu sou uma nova criatura. Eu sou um homem espiritual. Se vocês guardarem esse coração, a partir desse momento, o Espírito Santo vai trabalhar. Vocês darão oportunidade para ele trabalhar. O técnico tem que vir para minha casa para eu poder consertar a geladeira, não é? E assim o Espírito Santo desce sobre os nossos corações e ele começa a trabalhar. Este é o primeiro passo para a transformação na nossa vida. E, segundo passo, se a gente dividir, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós primeiro temos que confiar que nós somos perfeitos. Temos que confiar que somos espirituais. E o segundo passo é confessar com a boca. Eu sou espiritual, eu sou perfeito. É viver falando assim. Por isso, se a gente ver aqui em Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irmãos, está pedindo para falar cada um a verdade com o seu próximo. Parem de falar que são homens carnais. No momento que vocês acreditarem que agora eu sou perfeito, eu sou uma nova criatura, eu sou espiritual no coração, acreditem que são homens espirituais. É uma nova criatura, mas não parem nesse passo, avancem para o segundo passo, vivem falando que eu sou homem espiritual, eu sou homem espiritual. Irmão, agora eu sou homem espiritual. Irmã, agora eu sou espiritual. Está pedindo pra gente viver falando assim, irmãos. Eu ensinei essa transformação para os irmãos. Primeiro, despojando do velho homem e renovando no espírito, e agora estarão revestidos do novo homem. Primeiro passo, eu tenho que confiar que eu sou homem espiritual. Então, já que está pedindo para eu confiar que eu sou o homem espiritual e falar a verdade, eu posso falar que eu sou um homem espiritual. Viver assim. Irmãos, os nossos jovens, os nossos universitários, são carnais, viveram pela carne, mas, escutando a palavra, agora podem falar que são homens espirituais. Mas não gostam de acordar cedo para ir para o culto de madrugada, também, muito menos, não querem ler a Bíblia. São pessoas que não gostam de fazer isso. Não, parem de pensar assim, são homens espirituais. Vocês são pessoas que gostam de ler a Bíblia. E assim, os nossos jovens estão pensando, é verdade, eu sou espiritual. Um dia, os jovens pediram, pastor, será que a gente não pode fazer um culto de madrugada só para os jovens? Pastor, por favor, estabeleça uma pessoa para pregar no culto de madrugada só para nós, para os jovens. Sim, nossa, que boa ideia. Pastor, nós jovens, nós não temos muito tempo. Depois que termina o trabalho, será que nós podemos nos reunir no Zoom e ler todos juntos a Bíblia? Nós começamos a fazer isso. Eles diziam, eu sou carnal. Sempre viviam falando, eu sou carnal. Não, vocês são espirituais. Então agora eu sou uma pessoa que gosta do culto de madrugada. Somos pessoas que gostamos de ler a Bíblia. Primeiro tem que acreditar com o coração. Quando nós lemos a Bíblia, irmãos, ficamos com sono. É cansativo ler a Bíblia. Não pensem assim. Pensem, sou uma pessoa que gosta de ler a Bíblia. Antes pensava, nossa, é verdade, eu não entendo a Bíblia, eu não gosto de ler a Bíblia. Por quê? Porque
porque eu acho que eu sou carnal. Estavam vivendo assim, mas agora não. Peraí, não. Nós somos espirituais. Nós somos pessoas que gostam de ler a Bíblia. Incrível, irmãos. A partir daquele momento, a vida deles começaram a mudar. Não somente os adolescentes, as irmãs casadas, os irmãos casados, os idosos, em todas as categorias. Quando tem um trabalho que me dá receio, um trabalho na igreja. Antes eu pensava, já que eu sou carnal, nossa, eu não quero fazer esses trabalhos que me dão receio. Mas agora não. Não, eu sou um homem espiritual. Eu gosto de fazer esse trabalho. Eu gosto de evangelizar. Eu gosto de visitar as casas, os lares. Eu sou um homem espiritual. Irmãos, primeiro tem que confiar no coração e depois confessar pela boca. Vivendo assim, eles começaram a mudar. Como? Recebendo o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo começou a trabalhar. A transformação da sua vida não vem pelo seu esforço. Tem que descer o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que trabalhar. Nós temos que dar oportunidade para ele trabalhar. Embora o Espírito Santo sempre está com você, mas já que vocês não dão oportunidade para ele trabalhar, porque vocês estão trabalhando no lugar dele, então o segredo da transformação é confiar e acreditar que eu sou uma nova criatura e renovar o meu coração. E depois nós falar a verdade. E tem o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Agora eu falo que eu sou espiritual. Agora é praticar essa vida. Já que eu não tenho tempo a mais, eu não vou conseguir explicar sobre esse terceiro passo. Mas se vocês aprenderem o primeiro e o segundo passo, agora o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. E assim vão experimentar a transformação. Irmãos, em Lucas capítulo 15, vejam a transformação do filho pródigo. Ele mudou porque ele se esforçou? Não. Ele somente deu oportunidade para o seu pai trabalhar. Ele voltou para a casa do seu pai, significa que ele deu toda a oportunidade para o seu pai trabalhar. Já que ele deu oportunidade para o seu pai. Ele que tentou com as suas forças. Ele tentou se livrar da fome, mas ele não conseguiu. Mas agora, dando oportunidade para o seu pai trabalhar, o pai lhe deu o melhor cozinheiro. Quando nós lemos a Bíblia, é muito incrível. Quando o filho mais novo voltou para a casa do pai. Quando ele deu oportunidade para o seu pai trabalhar. O pai lhe deu as melhores vestes, colocou um anel no seu dedo, colocou novas sandálias e também matou um novilho cevado. Irmãos, aqui na Bíblia diz que o pai matou um novilho cevado. São carnes bovinas que somente nós podemos comer nos melhores restaurantes. O pai para o seu filho mais novo, já que ele deu oportunidade para ele trabalhar. O pai lhe vestiu com as melhores roupas. Ele matou o melhor novilho cevado. A sua vida também é assim. Nós temos que dar oportunidade para o Espírito Santo trabalhar. A transformação vem não pelo seu esforço. Quando nós damos a oportunidade para o Espírito Santo trabalhar, o Senhor vai trabalhar livremente na sua vida. Qual é o primeiro passo? É renovar no Espírito. É dizer, eu não sou mais carnal, eu sou espiritual. E o segundo passo? Agora é viver falando a verdade, falar que eu sou espiritual. Então, certamente, vocês estão dando oportunidade para o Espírito Santo trabalhar. E assim, trabalhará fortemente na vida de vocês. Vamos orar. Senhor Deus, nós recebemos o perdão dos pecados e vivíamos como justos, mas muitos cristãos vivem sem conseguir falar que são homens espirituais. Mas, na verdade, nós já éramos homens espirituais, mas a gente não conseguia falar isso. Mas agora, que nós possamos renovar o nosso coração, despojando do velho homem e revestindo do novo homem. E agora, possamos viver falando que somos homens espirituais, dando oportunidade para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. E assim como o filho pródigo deu oportunidade para o seu pai trabalhar na sua vida, e a sua vida foi transformada. Que na nossa vida também, entregamos a oportunidade para o Senhor trabalhar. Que nós possamos ser transformados e ter uma vida abençoada. Senhor, nos abençoe. Te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.